A música que acabamos de ouvir, ela traz para esse ambiente a força do povo da floresta. É uma música xamânica, então ela trouxe para esse ambiente a força dos povos da floresta. Mas o assunto que nós traremos aqui é um assunto relacionado à ciência. Mas todos sabemos a sabedoria dos povos da floresta. Por isso eles foram aqui evocados, para que possa orientar nesta fala. O assunto que aqui será trazido é um assunto nosso, do dia a dia. E a Sônia vai poder ajudar bastante. Nós vamos falar sobre a oração. Só que sob o ponto de vista da neurociência. A oração faz parte da vida, acho que de um percentual altíssimo da população. Alguns oram só quando tem um problema, principalmente diante de problemas de saúde. E já tem vários estudos, tem muita coisa já publicada correlacionando o poder da oração na recuperação de doentes. Os mais céticos, profissionais de saúde mais céticos principalmente, muitos vêm surpreendendo com publicações. E eu vou falar para vocês sobre o lobo frontal. O lobo frontal faz parte do cérebro, né? Ele fica nessa região, que nós temos a região frontal, então é uma parte do cérebro localizado mais aqui à frente. E tem estudos que comprovam o aumento do fluxo sanguíneo no momento da oração. Tem evidências através de ressonância magnética que mostram o aumento do fluxo sanguíneo, aumento de hormônios. Então, o nosso cérebro nos aproxima de Deus. O nosso cérebro, desculpa quem estiver ouvindo, é que fez aqui, está chovendo, teve um barulho, a gente achou que fosse alguma coisa relacionada com queda de energia. Mas vamos seguir, está tudo ok. O nosso cérebro, ele nos aproxima de Deus. Então, quando oramos, vários mecanismos comprovados já pela ciência ocorrem. Como já citei, já é comprovado que o fluxo sanguíneo na região frontal aumenta. Outras regiões do cérebro também aumentam em outras circunstâncias, com alguns outros tipos de pensamentos. Mas vamos nos deter na oração. O orar na situação difícil, principalmente nas situações difíceis, na véspera de uma prova, véspera de uma reunião, ou um grande problema que estejamos passando e que fazemos uso da oração, substâncias são liberadas, serotonina, ocitocina, dopamina, são substâncias liberadas que nos levam a um estado de bem-estar, de êxtase, de ânimo. E o lobo frontal, ele é um local relacionado com decisão. O pensamento, na medida que o lobo frontal for sendo estimulado, o pensamento fica mais aguçado. Daí a explicação, o porquê daqueles momentos que nós nos recolhemos e que nós meditamos, as soluções vêm em nossa mente. Exatamente por ficarmos
com o nosso mental mais aguçado, com mais percepção. Porque essa região, que é o lobo frontal, que a oração consegue aumentar o fluxo cerebral nessa região, vai contribuir para a liberação desses hormônios, liberação dessas substâncias que nos tornarão com uma mente mais aguçada e com o bem-estar. Por isso, eu recomendo a todos, os que têm vícios, os que sofrem de depressão, qualquer tipo de vício. Se vocês querem se libertar, orem. Mas não é orar uma vez por dia, na hora de dormir eu vou orar. Orem o tempo todo. E para orar não precisa ter um local específico, não precisa ajoelhar. Orem o tempo todo. Orem dirigindo, orem lanchando, orem e orem. A oração traz cura para todos os males. A oração nos conduz. A oração pode apontar caminhos. Não é isso, Sônia? Eu posso trazer. Você pode falar, porque eu não conheço ninguém que ore mais que a Sônia. Não, por isso gente, eu pedi para que ela ficasse do meu lado e colocasse a vivência dela. Pois é, a minha vivência que eu vou trazer, o que aconteceu hoje. Hoje eu estava estudando sobre oração. E eu fui pegar uma mensagem antiga. Eu estava justamente escrevendo ela hoje. Está lá no computador ainda. Quando a gente sair daqui, eu vou lá te mostrar. E eu estava escrevendo sobre essa oração. E foi interessante porque foi uma oração intuída que eu fiz. Eu fiz uma oração e até escrevi. E veio um mentor falar comigo da minha oração nesse dia. Isso foi em 2020, mas tá lá. Tá lá no computador que eu acabei. Eu escrevi, eu vou lá te mostrar. Então, foi interessante que o mentor disse assim para mim: a tua oração foi intuída. A oração que você fez, ela foi intuída. Teve um mentor que canalizou comigo, atuou nos meus chakras para fazer uma oração intuída, e foi uma oração de cura. Era uma oração de cura. E aí ela disse assim: quando tu oras assim, que tu se liga realmente, não eu falando pra gente, se liga, você dá oportunidade a alguém vir se conectar contigo, você nem sabe que está sendo... Você percebe que tem algo diferente, que aquela oração vem com uma força de dentro de você e que ela traz cura. Ela vai trazer cura para você e cura para quem você está pedindo. Ela é uma oração de cura. E eu estava hoje justamente escrevendo isto, tá? Estava lá no computador, meu marido foi lá várias vezes e eu ainda ali escrevendo sobre essa situação. Já tem inclusive trabalhos que mostram que a oração feita por terceiros para um paciente que esteja em coma, então nem pode ser dito, foi efeito placebo, porque a pessoa está em coma. Então, a oração feita por terceiros, que ela tem resultados. Então, inclusive, eu falei dos hormônios positivos, né, que aumentam, e tem um hormônio que diminui, né, no caso é o cortisol, uma substância que diminui, então tem uma redução do cortisol nesses períodos de oração. E a redução do cortisol, ele também favorece uma série de coisas, inclusive uma ação no sistema imunológico. Então, através da oração, é possível termos também uma melhora do nosso sistema imunológico. Então, o que eu quis trazer aqui mesmo que você não tenha fé, mesmo que você não acredite em nada,
fisiologicamente é comprovado que a oração tem benefícios. Ela libera substâncias e ela inibe produção de substâncias, no caso do cortisol. Então, todo esse quadro nos aproxima mais de Deus. É o bem-estar, é a conexão, é o aumento da percepção. Você percebe melhor o que está à sua volta e, consequentemente, os caminhos a serem tomados. Concorda? Eu gostei, porque foi essa experiência de hoje, gente, não tem... Eu estou muito feliz, porque eu estava escrevendo. E é interessante que ali eu estava, ela inclusive, o que eu estava escrevendo, que eu estava copiando, falava que, ela que eu digo que falava, era uma preta velha que estava incorporada na médium e que falava comigo. E eu estava ouvindo essa mensagem e escrevendo, para entrar no segundo livro. E ela dizia assim, que a diferença nas orações, ela me explicava isso, que há diferença. E tem aquela oração que simplesmente a gente faz a oração usando a nossa consciente, o nosso consciente. Então você elabora as palavras e você faz uma oração linda com as palavras elaboradas, aquele discurso. E ela falava assim, mas há aquela oração intuída em que vem do teu profundo, do teu ser, em que você se conecta com a espiritualidade, as palavras não vêm para o teu cérebro, as palavras saem de dentro de você e são palavras que trazem cura e fazem a cura. Essa oração, você precisa estar conectada com você, estar ali, você se interiorizando, conectada contigo e permitindo que venha alguém ajudar em prol daquilo que você está orando, principalmente se a gente está trabalhando com cura, se a gente vai trabalhar com cura. Então nós temos que estar com isso bem enraizado dentro de nós. E para trabalhar com cura, você tem que se abrir para isso e deixar penetrar e se conectar, orar de forma bem do teu profundo, puxar do teu inconsciente e abrir teu coração com Deus para você trazer a cura. Porque você vai ser um instrumento em que você vai dar condições que algo passe através de ti para atingir aquele que você quer que seja tratado, que seja curado. Você vai ser um instrumento de passar algo para a pessoa. E eu estava justamente trabalhando em cima disso e eu fiquei muito feliz, Viviane. Isso é uma testificação do Pai. Então, assim, a conotação que a Sônia dá é uma conotação mais religiosa, dessa ligação com o espiritual. Então, nós temos essa conotação. Algumas pessoas são movidas pela religião, oram pela religião. Mas o que eu quero enfatizar é que essa força interior que nós temos e que quando oramos, nós permitimos que essa força se manifeste, nós dessa forma estamos fazendo com que o nosso cérebro, a nossa região frontal, libere as substâncias, aumente o fluxo sanguíneo e, consequentemente, ficamos mais aguçados, mais perceptivos, enxergamos soluções. Então, mesmo para aquele que não tem a religião, que não tem o hábito de orar, saibam que todo esse mecanismo fisiológico que ocorre durante o processo da oração, que é essa força interior que faz com que o lobo frontal se comporte dessa forma. Então, nós podemos, dessa forma, atingir grandes objetivos
como nos sairmos bem numa reunião, enfrentarmos uma prova, enfrentarmos situações difíceis. Por quê? Porque substâncias serão liberadas. O cortisol vai ser reduzido. Então, a força da oração, porque é essa força interior que nós temos. É a nossa conexão com o alto, com o divino. E conosco também. E conosco mesmo. Então, são duas conotações. Se você não consegue ir pelo espiritual, pelo religioso, ore pelo outro motivo, que é o mais científico, que a ciência já reconhece. É isso. A oração nada mais é que um exercício de fé. E o exercício de fé nem sempre é religião. Hoje eu conversei isso com ele. Ele vai trazer esse estudo hoje. Testificando mais uma vez. Eu conversei isso com ele hoje, o nosso exercício de fé. Que ele disse assim, diz que a fé é um dom. Sim, está dentro de nós. A gente tem que fazer, ela tem que mover. A oração vai mover a fé. A oração trabalha isso dentro de nós. E fé não é religião. Fé, é como eu falei com ele, você tem a fé que você vai se dar bem em algum negócio que você vai fazer. Você tem a fé que você, como ela acabou de falar, que você vai fazer uma prova e vai se dar bem. Tenha fé. Então eu falei para ele, é o exercício da fé. Então, isso, tanto que eu falei para ele, dizer que a fé sem as obras é morta, eu estava falando isso para ele hoje. E é a mesma coisa, a gente vai trabalhar a nossa fé em função da oração, a oração vai trabalhar a nossa fé. A oração é um instrumento. Vai ser um instrumento de você trazer as convicções para você. Sabe, daquilo que você quer, você vai lutar, mas dentro daquilo que a gente falou, dentro de um padrão de evolução moral. Você não vai usar a tua fé para fazer algo através da oração que vai ser destrutivo. Você vai fazer o que é construtivo. Então, acabamos, né? Obrigada. Valeu. Vou te mostrar.